Então, bom dia a todos. Essa é a defesa do estágio da aluna Sara de Borba. Ela vai defender o relatório de estágio, né, que foi elaborado no mês de janeiro do ano de 2020. Nós estamos aqui na sala, então, com os membros da banca, Franciele de Oliveira, a professora Liliane Serdotes, caiu a conexão dela, mas logo em seguida ela deve estar retornando, vamos aguardar um momento. E temos a aluna Sara Borba, então, que vai fazer a apresentação. Vamos só aguardar a Liliane retornar. Sim. Meninas, desculpa, eu não sei se iniciou, caiu a minha conexão. Sem problema, Liliane, estávamos aguardando o teu retorno, tá? Tá, eu percebi. Gurias, eu tô roteando a internet do meu celular, a internet tá bem ruim aqui, tá? Então, acho que dá para iniciar, e depois a gente vê. Tomara que dê tudo certo, eu vou desligar tudo aqui para ver se a gente consegue, tá bom? Tá bem. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da banca, professora Liliane Serdotes, professora Franciele de Oliveira, né? E apresento-lhes a aluna Sara Borba, então, que vai fazer a defesa do seu estágio. Sara, você pode começar a apresentação do seu documento, e a partir do momento que tu começar a falar, você tem 30 minutos. Bom dia, obrigada, professora Daniele, pela apresentação. Agradeço a presença de todos aqui hoje e por terem aceitado meu convite. Eu concluí meu ensino médio no ano passado e vou apresentar meu relatório só esse ano, por vários motivos, também por causa da pandemia, e por eu ter realizado estágio só em 2020. Então, vou abrir a apresentação aqui no PowerPoint para vocês. Todas estão conseguindo ver? Sim, Sara. Eu fiz meu estágio na área de avicultura. O nome fantasia da empresa era Granja Vano Freitas. O endereço era na Estrada Geral, sem número, no bairro Campo d'Água, no município de Sombrio. A razão social era Vano Freitas. O meu supervisor de estágio foi o médico veterinário Cleiton Ribeiro Freitas, e a área de atuação em avicultura foi na fase de recria. O período de realização do estágio foi de 27 de janeiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020, com a duração de 184 horas. Agora eu vou falar um pouco sobre a empresa, a descrição da empresa. O histórico. A granja foi fundada entre os anos de 2011 e 2012, pelo senhor Angelino Ferreira. Ele quem construiu a granja, e o primeiro lote da granja foi retirado em 2013. Em 2013 foi tirado o primeiro lote de aves de recria. Em 2015, ele iniciou uma sociedade com o senhor Vânio, que atualmente é o dono. Em 2015, ele iniciou essa sociedade, que durou até o ano de 2017. Eles dividiam os lucros de forma igual ao final de cada lote,
para que a sociedade funcionasse normalmente. Em 2017, o senhor Vânio comprou a parte do senhor Angelino e ficou sendo o único proprietário dos aviários. E, na época que eu realizei o estágio, o senhor Vânio já não estava mais sob o comando da granja e passou para o filho dele, que foi meu supervisor. E agora, o médico veterinário Clayton, ele é quem cuida do dia a dia da granja, de todos a papelada, tudo que os funcionários precisam e que a granja precisa. E a granja trabalha com as aves em fase de recria de matrizes de corte, que vão originar os pintinhos de corte. A infraestrutura física atual. Logo na entrada, a gente tem a garagem onde ficam os carros, as motos dos funcionários, que também fica bem ao lado, assim, da área verde, que é a área de proteção, né, que todos os aviários têm que ter. Tinha ali muitas árvores, tinha eucalipto, árvores de algumas frutas também. Logo à frente da garagem tem um arco de desinfecção, onde todos os carros passam para fazer a desinfecção, para entrar e para sair da granja, porque é obrigatório, por orientação técnica, né, que seja feita essa desinfecção dos veículos. Depois do arco, logo à frente, do lado esquerdo, tinha a casa de apoio. A casa de apoio contava com vários compartimentos que eram usados assim no dia a dia, tinha os banheiros, a cozinha, lugares para guardar os equipamentos usados, e eu vou falar um pouco sobre o que tinha lá na casa de apoio. Começando pelo fumigador, que eles ficavam virados para o lado de fora da granja, para a gente colocar todos os materiais que iam ser usados e levados para dentro da granja, a gente colocava no fumigador. Como funcionava? Era colocado paraformol dentro de um queimador, que, como está ali na foto, é aquele pratinho de alumínio, colocava o paraformol no queimador, ele queimava e desinfectava todos os materiais que iam entrar. Tinha um fumigador pequeno, que eram para coisas menores, como as nossas roupas íntimas que iam entrar para a granja, como materiais pequenos. E o fumigador grande era para máquinas maiores, os papelões e as coisas maiores que iam entrar para a granja. Então, era obrigado a ter esse fumigador para fazer toda a desinfecção do que ia entrar. Também tinha o vestiário, que é onde a gente tomava o banho, né, para entrar e para sair. O refeitório, onde realizava as nossas refeições, café da manhã e almoço. Tinha tudo certinho ali, mesa. Também a lavanderia, onde eram lavadas as roupas, porque as roupas que a gente usa para trabalhar lá dentro da granja não podiam sair para fora, então elas tinham que ser lavadas ali dentro mesmo. Então, ali ficavam as máquinas, a secadora. O banheiro também, que no vestiário não tinha o banheiro, só o chuveiro para tomar banho. Então, a gente tinha um banheiro separado para fazer as necessidades, também uma piazinha para lavar a mão, escovar os dentes após o almoço. O almoxarifado que tinha, ele era bem grande, a gente guardava as máquinas de seleção e também tinha outros compartimentos dentro do próprio almoxarifado, que era a geladeira, que a gente conservava as vacinas, porque as vacinas têm que ficar conservadas entre 2 a 8 graus para manter as propriedades delas e não perder o efeito. Também no almoxarifado tinha a sala de produtos químicos, porque tinha que ser uma sala certinha, com um peso mais elevado, porque os produtos são tóxicos, inflamáveis, e se acontecesse algum vazamento, daria problema. E do lado de fora, depois que saía da casa de apoio, a gente tinha a vista dos aviários, onde ficavam alojados as aves. De frente para a casa de apoio, da esquerda para a direita, ficava o aviário 1, 2 e 3. E do outro lado, da esquerda para a direita, ficava o aviário 4 e 5. Em cada aviário também, anexado com os aviários, tinha uma fornalha. A fornalha que era usada para manter a temperatura dentro dos aviários, porque inicialmente a gente tem que manter uma temperatura agradável para os pintinhos, e também quando eles estiverem maiores também, mas principalmente na chegada deles.
Na primeira semana, o ideal é entre 29 a 32 graus a temperatura dentro do aviário. Por isso que a gente utilizava a fornalha. Queimava as lenhas ali e levava o aquecimento através de tubos de plástico. A gente levava o aquecimento para dentro dos aviários. A composteira também se localizava entre o aviário 1 e 2. Ela era utilizada para fazer o descarte correto das aves que morriam. E era uma área muito importante, porque se não for feito o descarte correto das aves, podia ocorrer alguma contaminação dos outros aviários, a gente podia levar a contaminação para dentro dos aviários. Então, a gente depositava as aves mortas ali. E era a última atividade feita no dia por ter um grande risco de contaminação. E ela ficava bem no fim dos aviários, entre a área limpa e a área suja. Também tinha a instalação do gerador, que ficava um gerador ali dentro. Caso ocorresse falta de energia ou algo assim, tinha o gerador, que era muito importante na granja. Ele é muito importante porque, caso tenha queda, não vamos ter maiores problemas. Também contava com uma oficina na granja, onde eles guardavam os materiais para fazer arrumações, furadeira, serrote, chaves, tudo que precisava para fazer arrumação nos aviários, a gente tinha ali. E era tudo muito bem organizado, tudo tinha um cantinho para guardar, plaquinha dizendo o que era cada coisa, tudo conforme recomenda a integradora. Também tinha um almoxarifado maior, que daí, além do da casa de apoio, tinha esse que era mais grande, para a gente guardar materiais maiores, como as lonas usadas nos aviários, os papelões, as lâmpadas. Também era guardado o trator que eles tinham na granja aí, só porque no dia que eu tirei a foto, o trator não estava guardado. Mas esse almoxarifado é bem maior. E agora, então, eu vou falar sobre algumas atividades desenvolvidas pela empresa, porque eu não pude acompanhar todas, mas eu vou falar sobre as que eu acompanhei no período de estágio. Que são elas algumas. Atender biosseguridade, preparação dos aviários para receber os pintinhos, recebimento de ração, descarregamento dos pintinhos, arraçoamento, vacina ocular, pesagem e seleção, debicagem, transferência e acompanhamento com o veterinário. Atender biosseguridade. Essa era uma prática que a gente realizava diariamente e com muita frequência, porque são práticas para diminuir riscos e impactos de doença nas aves e nos produtos também derivados delas, como doenças, salmonelas, que pode causar danos além das aves para a população também. Vou começar falando sobre o procedimento de banho, que a gente tinha que realizar sempre para entrar e para sair da granja. E tinha uma ordem de realizar esse banho. A gente entrava dentro do vestiário, tirava a nossa roupa, guardava nos armários que tinha lá, e também tinha que trocar o calçado. A gente deixava o nosso na área externa e colocava um chinelo fornecido pela granja também. Aí entrava na área do chuveiro, e começava lavando as mãos e as unhas, esfregando bem as unhas com uma escovinha própria. Depois lavava o cabelo tinha que ser lavado sempre também, para entrar e para sair tinha que lavar o cabelo. E depois lavava o rosto, assoava o nariz, lavava bem o ouvido, depois lavava o restante do corpo e, por último, ficava os pés. A gente esfregava os pés com uma escova e a superfície do chinelo também. Ao sair do banho, tinha a toalha que também era fornecida pela empresa, pela granja. A gente não usava nossas toalhas. Então, a gente secava com aquela toalha e botava a roupa que eles nos davam. No meu caso, era essa azul, era um uniforme azul. Todo mundo recebia esse uniforme azul para vestir, lá dentro das atividades da granja. A higienização das mãos também era muito importante, porque as mãos a gente pode levar muitas bactérias, muitas infecções para dentro com as nossas próprias mãos. As unhas são depósitos de muita sujeira, então tinha pia disponibilizada em todos os aviários, nos 5 aviários, e em todos os cantos assim da granja que tinha uma pia para fazer essa higienização. Eles disponibilizavam papel toalha,
sabonete líquido e álcool em gel para a gente fazer essa higiene. E ainda tinha as plaquinhas dizendo como lavar as mãos e porque era importante. Então, sempre para entrar nos aviários a gente tinha que lavar a mão, para sair também, para pegar nos equipamentos que iam entrar lá para dentro também tinha que lavar. E também as trocas de bota. A bota que a gente usava na área externa dos aviários não era a mesma que usava na área interna. Então, tinha que fazer a troca. Usava a bota preta na rua, daí quando a gente estava fazendo atividades na rua era preta. Quando ia entrar para o aviário, a gente lavava a bota preta e guardava ali na prateleira, como está na foto. A gente deixava ela ali e vestia, calçava a bota branca. E lavava também a bota branca, mergulhava na solução desinfetante que está dentro dessa bacia azul. Era uma água com uma solução desinfetante chamada Germão 50. Ele era um antibactericida, um desinfetante assim de botas. Então a gente mergulhava as botas ali e depois também pisava na cal e assim podia adentrar dentro do ambiente dos pintinhos. E para sair fazia o mesmo com a bota preta, só não mergulhava a bota na solução desinfetante. Mas aí lavava ela de novo, pegava a bota branca, guardava e saía com a preta. O controle de roedores também era muito importante, porque a gente sabe que os roedores são uns agentes que eles levam bastante doença, são bem perigosos para qualquer animal e tanto também para nós, para as pessoas, eles podem levar bastante doenças. Então, esse controle a gente procurava fazer toda semana. E quando não dava para ser toda semana, tinha que ser no mínimo de 15 em 15 dias o controle. Como era realizado o controle? A gente pegava essas caixinhas que a gente chamava de porta-iscas de casinha e colocava o pozinho azul, que era o Racumin em pó, colocava o bloco parafinado, que é o verdinho, e também o veneno em grânulos, que era dentro desse saquinho de plástico. Botava esses 3 tipos de veneno para os ratos e limpava também a caixinha se estivesse muito suja. Caso encontrasse algum ruído, alguma dessas iscas ruídas, a gente tinha que anotar na planilha que foi ruído, alguma coisa assim, para saber que algum rato teve ali. E quando estava estragado, a gente trocava eles. Preparação dos aviários para alojamento dos pintinhos. Essa preparação ocorria porque, quando eles saíam com 22 semanas da granja, era feita toda uma desinfecção e desmontado o aviário. Então, era tirado a cama. Então, para receber eles de novo, a gente tinha que preparar tudo certo. Eu vou começar falando da cama, que eu acompanhei. A gente pegava os sacos de maravalha, espalhava pelo aviário e deixava tudo espalhado a maravalha. Depois vinha alguém, uns funcionários, com um socador e socava a cama para ela ficar lisinha e com uma espessura de no mínimo 6 a 7 centímetros. Essa cama também ela era utilizada e era usada para ajudar na absorção dos dejetos das aves e também para evitar lesões nas aves, lesões no bico, lesões nos membros das aves. Também tinha montagem à disposição dos comedouros e bebedouros. Inicialmente, a gente montou o comedouro infantil, que era utilizado até o 14º dia de vida, que é esse amarelo, para facilitar eles a ingerir o alimento, facilitava para eles, era mais fácil. Depois do 14º dia, a gente montava o calha. O tipo calha era mais fácil para os funcionários, porque depois vinha uma corrente e fornecia a ração de forma automática para eles. A gente só tinha que fazer a pesagem do tanto de ração, mas era mais fácil tipo calha. E o bebedouro era do tipo nípel, que a gente regulava conforme a altura e idade também das aves. A vedação das telas a gente fazia para evitar de entrar corpo estranho para dentro do aviário, ou também outros animais entrar através dos buraquinhos das telas e levar alguma doença, alguma coisa para dentro do aviário.
A gente fazia isso com abraçadeiras ou com cordas, fechando os buracos. O aquecimento das aves, como eu falei, a temperatura ideal na chegada das aves era de 31 graus. Então, essa imagem eu peguei, não consegui tirar uma, mas eu peguei essa da internet e era parecido com essa imagem que está aqui para vocês. Ele era levado através desses tubos de plástico, o aquecimento para dentro do aviário. E a gente mantinha a temperatura em 31 graus para quando ela chegasse, estivesse bem certinho. O recebimento de ração. A gente recebia ração todas as segundas-feiras na granja e o caminhão, ele não precisava entrar dentro do pátio, ele podia fazer de fora ou despejar a ração dentro dos silos diretamente, só porque ele tinha que passar pelo órgão de desinfecção também, para entrar ali nessa área, e também para sair. Recebimento dos pintinhos. No período de estágio, a gente recebeu 63.500 aves. 55.000 eram fêmeas e 8.500 eram machos. Os machos ficaram alojados só no aviário 3, porque eram bem menos quantidade. O descarregamento a gente procurou fazer em mínimo tempo possível para evitar estresse e evitar morte de aves, e também para ser melhor para todo mundo, para todos os funcionários e para quem vem trazer as aves para a gente. O arraçoamento, ele era feito todas as manhãs. Quando havia um grande consumo e achava necessário, era feito também à tarde, só que em menor quantidade. Mas certinho mesmo, era feito todas as manhãs. E a ração tem 4 tipos. Tem inicial, que é de 0 a 4 semanas, tem uma para fêmeas, que é de crescimento para fêmeas, de 5 a 18 semanas, e de pré-postura para fêmeas, que é 19 a 25 semanas. E para os machos, é a inicial igual a da fêmea, e também de crescimento para machos, que é dada da 5ª a 22 semanas. Para colocar a ração, no início a gente colocava no comedor infantil, e depois a gente passava para a calha. E também colocava no papelão a ração. A gente utilizava o papelão para estimular o consumo da ração. Eles viam no papelão, consumiam, e depois já iam consumir também a do comedor. Como no início eles não são muito acostumados com a ração, a gente usava para estimular. E os papelões eram retirados depois dos 3 dias, porque senão eles já ficavam muito velhos e molhados. As vacinas, elas eram realizadas por diversas vias. Podia ser na membrana da asa, com spray, via ocular, intramuscular ou através da água que as aves bebiam. Eu acompanhei só uma vacina, que foi a vacina para Newcastle, gumboro, coccidiose e bronquite infecciosa. Ela tinha essas 4 funções em uma vacina só, e foi aplicada de forma via ocular. Para aplicar a vacina, a gente diluía 3 ml de diluente no frasco da vacina, e depois transferia para o conta-gotas, que é esse que está na foto, que está vazio, que tem o conta-gotas certinho, e aplicava no olho da ave com uma gotinha, em um olho só já era o suficiente. Mas se visse que não ocorreu a absorção, pingava novamente até ter certeza que a ave ficou vacinada. E as vacinas podiam ficar na nossa mão por 50 minutos, porque senão depois ela começava a esquentar e perdia o efeito. Quando a gente não estava fazendo a vacina, deixava elas mantidas dentro da caixa térmica para não ocorrer de perder o efeito e de ficar quente a vacina. Também tinha planilha de vacinação para ficar certinho quais vacinas eram para ser feitas. Pesagem. Após a chegada das aves, a gente tinha que fazer uma pesagem semanalmente, até a 4ª e 5ª semana. Depois era conforme a orientação técnica, mas no início era feita toda semana a pesagem. Como a pesagem funcionava? Prendia 3% de aves fêmeas de um lado do aviário. Tipo, tinha um box do aviário, que o aviário era dividido em 4 boxes. Então, dividia 3% de fêmeas daquele box e pesava aquele tanto e ia anotando os pesos delas numa planilha, como eu estou fazendo aqui na imagem.
E o mesmo era feito com os machos, só porque eram prendidos 6% de machos. Até porque só tinha um aviário de machos e também a gente precisava prender daí um número maior deles. Então, as aves que ficavam 10% acima do peso médio, ou 10% abaixo do peso médio, elas eram consideradas desuniformes, porque elas não estavam ali dentro do 10%. Então, isso a gente considerava como um problema, porque a gente precisava tentar resolver, ou controlar mais a ração, ou disponibilizar mais, ou botar elas em algum box separado para ter um cuidado especial. Esse peso médio era feito com essa amostragem de peso, a gente, ao prender as aves e pesar elas, a gente tinha a média ali, quantas pesavam mais ou menos iguais, e as que ficavam muito desfalcadas eram as que estavam fora dos 10%. A pesagem era muito importante e era obrigatório fazer, até porque a própria integradora exige. A integradora que era a JBS. A seleção. A seleção, ela era feita através de uma máquina seletora. Essa que está na foto era uma máquina de alumínio, algo assim. Ela tinha uma balança embaixo e 4 divisórias, 4 repartições, onde as aves eram pesadas em cima da balança e conforme dava o peso delas, elas eram jogadas para o lado das leves, ou super leve, ou pesada, ou média. Como a gente definia esses pesos? A gente também fazia uma amostra como se fosse uma pesagem, para depois lançar os valores na máquina. Então, a gente fazia essa amostra de peso e chegava a um peso médio. As que ficavam 8% acima do peso médio iam para a classificação das pesadas. As que ficavam 8% abaixo do peso médio, feito na amostragem, eram classificadas como leves. As que ficavam entre 8%, nem maiores e nem menores, elas eram consideradas como média. E a super leve era quando ficava 15% abaixo do peso médio. Então, essa seleção era muito importante e era realizada de 4 a 5 vezes enquanto as aves estavam lá na granja, porque possibilitava criar as aves uniformes, criar elas todas juntas. Como está aqui no esquema da foto, a gente podia colocar elas em cada box certinho, criar cada uma separada da outra, para atender a necessidade de cada uma corretamente, para nenhuma ficar com peso a mais, peso a menos, para conseguir uma boa uniformidade, que também era cobrado pela integradora. Tudo isso era cobrado para, no final, ter aves saudáveis e boas para originar pintinhos saudáveis. A debicagem também era uma prática realizada na granja. Eu acompanhei a primeira debicagem, que foi feita no 5º e no 7º dia de vida das aves. A debicagem consistia em não cortar, mas incinerar 1/3 do bico da ave, dos machos, no caso, que a gente só fazia a realização da debicagem dos machos. Então, a gente tirava 1/3 do bico e já no queimar ali na lâmina, ele já fazia a cauterização do biquinho do animal para não ficar machucado, nem sair sangue. E também tinha que cuidar, porque no dia da debicagem tinha que ter ração nos comedouros, não podia ter os comedouros vazios, porque eles podiam bater o bico no comedouro e machucar. A lâmina de debicagem também devia ser trocada a cada 10 mil pintinhos debicados, porque ela ficava muito desgastada. Caso precisasse fazer o repasse da debicagem, eles faziam também, depois da 7ª semana, eles realizavam a nova debicagem, se preciso. A transferência de aves também ocorria se as divisórias estivessem muito cheias, a gente podia transferir aves para outros boxes, outras divisórias dentro daquele aviário. Só porque sempre tinha que respeitar
a categoria do qual as aves pertenciam. Se era leve, tinha que passar por um box de uma leve, se eram pesadas, o box das pesadas, para não criar as aves misturadas. Eu acompanhei algumas transferências porque os boxes estavam muito cheios, muito lotados, então a gente transferiu. O acompanhamento com o médico veterinário. Quando eu estive lá, eu vi um acompanhamento do médico, porque o meu supervisor, o Cleiton, ele observou algumas anomalias numas aves, assim, nos pintinhos eles recém tinham chegado na granja e não estavam comendo, pareciam cabisbaixos, alguns morreram. Ele chamou a médica veterinária, que a própria integradora fornece, e aí ela fez a necrópsia de algumas aves, umas que estavam vivas e outras que também já estavam mortas, e ela constou que não era nenhuma doença grave, era só uma malformação, quando eles estavam sendo gerados, né? Ele era uma formação do ovo, então ele não absorveu corretamente e acarretou que eles não conseguiam comer, não se desenvolveram correto. Então, ela só receitou alguns probióticos e o problema foi resolvido. Eles pararam de morrer e não era nada grave. Não tivemos nenhuma perca grave ou que fosse constar como um grande problema. Então, essa foi a descrição de algumas atividades e de como funcionava o dia a dia da granja. E agora deixo aberto para perguntas e dicas e críticas. Muito obrigada, Sara. Eu acho que tu pode tirar a tua apresentação para você poder nos ver, né? E nesse momento, então, eu não sei qual das meninas querem falar primeiro. Vocês podem se decidir, gurias, para fazer perguntas, então, a respeito do estágio da Sara. Consegue parar a apresentação, Sara? Vai ali no cantinho. Não parou ainda? Ainda não. Ah, tá. Vou parar aqui. Isso. Meu? Fran, tu queres começar? Tu que tá aí com a câmera aberta. Posso? Pode começar. Então tá. Vou fechar meu microfone. Então, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, professora Daniele. Sara, obrigada pelo convite. E tenho que parabenizar por várias coisas, né? Primeiro, que o teu relatório ficou impecável, sucinto, objetivo. Segundo, eu daí também já quero te perguntar aí, as minhas perguntas vão ser mais nesse viés do porquê que você escolheu esse lugar, enfim, né? Então, sempre que a gente assiste alunos que fazem estágio com matrizes ou incubatório, vem relatórios grandes, vem defesas bem explicadas, porque as atividades são muitas, né? São inúmeras atividades, mas aqueles manejos que o professor explica em sala de aula, e isso para nós, como diz, vou usar a frase da prof. Dani, né? Enche o coração da gente, né? Isso para nós, isso é maravilhoso, tá? Então, Sara, parabéns, tá? A tua apresentação foi maravilhosa também. Claro que a gente gostaria de assistir esse relatório, essa defesa cara a cara, né? Mas dentro do possível estamos trabalhando, então é isso aí que a gente tem, né? Bom, então por que, Sara, que você escolheu por proximidade, por facilidade, por gostar dessa área? Como é que você caiu nessa granja? Conta para nós um pouquinho. Tá. Assim, já vem de família gostar de aves, eu acho. Porque assim, ó, meu pai, ele cuida de um aviário em Orleans. E o meu irmão também, ele é técnico na JBS, cuidando de aves de recria também.
Ele estudou ali na escola e ele faz atendimento dessas granjas, inclusive da que eu estagiei. Ele faz o acompanhamento, né? E daí eu tipo, vendo, assim, meu pai cuidando e tal, eu gostei muito de aves, sabe? E eu também quero muito ser médica veterinária, né? Então, eu gosto já de animais. Então, eu acho que tudo colaborou por eles me incentivar, por eu ver eles trabalhando e também admirar muito. E por gostar das aves também e de animais. Então, parece que foi uma junção. Eu não me via, tipo, fazendo o estágio em alguma, tipo, plantação, eu quero dizer algo assim. Eu tinha uma, como é que eu vou dizer? O meu alvo era fazer em alguma área animal, a minha vontade, meu desejo. Então, aí deu certo, falei com meu irmão, ele conversou com o supervisor, daí ele disse assim, ó, eu queria que tu fizesse numa área bem, numa fase bem importante aqui da grande, o supervisor disse. E ele conseguiu me encaixar ali bem no início, quando eles iam receber as aves, daí tinham vários manejos, daí tinha tudo que eu fiz ali, né? Daí eu peguei bem o início da granja e também peguei até a montagem dos aviários, porque quando eu cheguei não tinha os pintinhos. Então eu peguei desde o início até ali as primeiras vacinação e seleção. Daí foi bem interessante. Eu fiquei bem feliz. Que bom. Deixa eu te dizer, eu tinha, no item 2.3, eu tinha anotado, eu tinha ficado com um pouquinho de dúvida em relação ao título, se eram atividades que você tinha desenvolvido pela empresa, mas aí quando você colocou ali, eu entendi o que era, que eram atividades que a empresa desenvolvia e que você acompanhou as que você conseguiu, né? Tá. Só que o título que eu tinha ficado meio também. Algumas eu não vi, no caso ali, as que eu acompanhei, né? Porque daí tem outras, né? Sim. De todas as práticas que você fez, o que te chamou mais atenção, assim, de manejo? Que você botou a mão na massa e que você esperava, assim, eu quero fazer isso de novo. A vacina, eu gostava de fazer a vacinação. Gostava. Chegou a fazer debicagem? Não, debicagem não. Só tinha 2 lá que eles deixavam fazer, porque eu acho que requer mais cuidado, né? Por causa que pode machucar os pintinhos. Só 2 funcionários que faziam, acho que já tinham algum curso, alguma coisa assim. Porque pela foto eu fiquei em dúvida, né? Se tu tinha tido coragem ou se, né? Porque geralmente tu precisa realmente de um treinamento e porque tem aluno que chega e eu quero e eu vou e, né? Mas é isso aí. Mas assim, ó, eles me deixaram fazer tudo, assim, só aquilo lá que dei só 2 mesmos que faziam, mas o resto eles eram muito atenciosos, assim, eles deixavam fazer tudo, eu fiz tudo. Que bom. E aí agora, assim, ó, é mais o critério de tua observação. Nas práticas de biosseguridade, tudo que tu relata no teu relatório é bem importante, né? Essa semana eu dei aula de biosseguridade em suínos e exatamente, até tu falou, hoje eu não posso dar essa aula com esse tanto de detalhes, né, aqui, mas a tua defesa seria bem interessante que acontecesse para uma turma entender o quanto as medidas são necessárias e são utilizadas e são protocolos dentro das granjas. Eu quero que tu me diga por parte dos funcionários, porque isso, como você disse, né, é protocolado, você fez pela integradora JBS, que tem lá dentro dos seus manuais, exatamente, como você mesma citou, tem uma ordem, inclusive, para o banho, né? E o que tu via dos funcionários? Essa preocupação porque dentro do programa de biosseguridade, você implanta o programa nas granjas, você treina os funcionários a fazer isso e depois você tem que sempre auditar. Essa auditoria, ela acontece de uma forma em todos os lugares onde se tem um programa implementado, seja ele de biosseguridade, de APPCC, de BPF, enfim. Isso serve para que o funcionário vá criando esses hábitos e faça as coisas quando as pessoas não estão enxergando. Isso dentro de um frigorífico, em qualquer lugar, o que a gente quer é isso, é que o funcionário faça as coisas sem precisar ser mandado. Você,
como estagiária, quando não tinha ninguém perto, mandando, né, supervisor, você via os funcionários fazendo as coisas da maneira correta ou pulando algumas fases? Como é que você via isso na prática? Algumas fases eu via que eram puladas. Tipo assim, sobre trocar as botas ali, claro, eu sei que cansava, né? Porque às vezes mudava de aviário toda hora, assim. Ficava 10 minutos diante de um, já ia trabalhar em outro. E às vezes, assim, guardava a bota ali na prateleira sem passar uma água, né? Tinha que pelo menos passar uma água na bota preta. Às vezes não passava, só tirava a bota, botava a branca e já guardava a preta ali. Eu vi, assim, eles não seguiam todos. Só que, claro, eu tava lá, tipo, eu sempre seguia certinho, porque além de tudo eu tava estagiando, né? Mas eu penso que, assim, é bem importante, porque mesmo com todos esses cuidados, o meu irmão ainda disse que teve um lote que eles testaram positivo para salmonela nessa granja que eu trabalhei. Não foi no mesmo período, né? Mas um pouco depois eles testaram positivo para salmonela. Não deu uma grande perda, porque eles conseguiram reverter e constaram que era um problema na ração. Só porque eu fico pensando, se a gente não leva essas coisas de biosseguridade a sério, imagina o estrago que não pode fazer, né? Porque... E às vezes alguns não levavam a sério, infelizmente, às vezes deixava de lavar a mão, lavar a bota. Até porque eu acho que por ser muito repetido, às vezes cansava. Mas esses protocolos dentro das grandes de matrizes, eles geralmente é a granja que os níveis de cuidado eles têm que ter acima das outras, né? Granja de leitões também, enfim. Eu acho, eu não lembro agora qual foi, porque eu li o teu relatório faz alguns dias. Qual foi o período mesmo que tu fez estágio? Que meses foi? Foi bem no finalzinho de janeiro até 26 de fevereiro. Tá, então, depois você fez o estágio e já entrou na pandemia. Então, de tudo que tu viu lá, a pandemia foi fichinha, né? Então, para você ver como o pessoal do Globo Rural, quando entra nessas granjas, eles costumam dizer o seguinte, que esses protocolos, eles não são utilizados nem em UTI de hospitais, né? Mas é porque realmente, tu respondeu, o tamanho das perdas né, é justificável esse nível de estresse com biosseguridade. Então, não vou me passar também, vou deixar para a professora Liliane fazer as considerações. Dani, em seguida, acabando aqui, em seguida eu já te mando as notas por e-mail, tá? Sara, parabéns, tu tá realmente pronta para fazer medicina veterinária e seguir nessa área que tu gosta, tá? Então foi um prazer, obrigada e sucesso no teu caminho. Precisar de nós, IFC, estamos aí, tá? Tá bom, obrigada, Fran. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada por aceitar tão rápido assim o meu convite e por ser tão atenciosa. Tomara que a gente se cruze por aí. Lili, tá tudo bem aí? A palavra é sua. Oi, Dani. Bom, eu vou tentar ligar minha câmera, tá? Como a internet não tá muito boa, eu tô usando o celular, dados móveis, então espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou tentar ligar a câmera, se eu perceber ou se vocês perceberem que está com algum problema, eu vou desligar, tá bom? Vamos lá, então. Ok. Acho que tá dando certo. Gente, olha só. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar da banca, tá, Sara e Dani? Muito obrigada. Tô aprendendo bastante, né? Aprendi lendo o relatório, agora assistindo a tua defesa também, aprendi algumas coisas sobre a avicultura. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar você, Sara, pelo capricho na apresentação dos teus dados, né? Parabenizar a Prof. Dani como tua orientadora, que deve ter auxiliado bastante você. E faço das palavras da Prof. Franciele as minhas. Realmente, teu relatório está muito coeso, muito conciso,
é muito legal, né? Nos enche o coração, assim, de ver a organização, como ele foi feito. E agora, assistindo a tua apresentação também, percebi o quanto você se dedicou e o quanto você entende, né, e aprendeu sobre essa área que você diz que gosta de atuar. Bom, então, dito isto, né, eu tenho algumas questõezinhas mais técnicas. Eu acho que a Fran falou bastante coisa, assim, que eu talvez comentaria aqui, então vou pular essa parte, tá? E algumas coisinhas, assim, que me chamaram a atenção, só para te questionar, então. Você comentou ali no seu relatório, agora eu não recordo o item, tá? Mas você falou que era importante colocar em 60% da área, se eu não me engano, papelão para estimular o consumo dos pintinhos, na chegada dos pintinhos, né? Como que isso acontece? Como ocorre? Por que que ocorre esse estímulo, né? Pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Uhum. É que, assim, né? Quando eles chegam com um dia de vida. Então, eles não têm nem contato antes com alimentação, né? Antes de chegar na granja. Aí eles são bem pequenininhos. Então, eles não, tipo assim, é como se eles não fossem enxergar o comedouro sozinho. Então, não a gente colocar a ração no chão, eles vão começar a ver, aquilo ali é a comida. Ah, então, tô comendo aqui. É como se eles vão ser apresentados para a ração. Tipo assim, eles estão conhecendo, ó, isso aqui é a ração, é o que eu vou me alimentar. Aí depois eles olham no comedouro, aí eles vão ver, ah, é a comida que eu estava comendo no papelão, agora eu vou consumir essa que está aqui. Aí depois eles já ficam bem espertos e a gente já bota do tipo Kali, que é bem mais fácil de lidar, né? Com o comedouro daí do tipo Kali. Ah, ok. A comida, deixa eu ver se eu entendi direito, a comida é colocada no papelão, é isso? Isso, a gente despeja um pouquinho assim de ração no papelão. Eu acho que eu não especifiquei bem isso mesmo. Tá, deu a entender que era para facilitar o acesso deles à Sei. comida, ao coxo. Foi assim que eu entendi no teu Achou relatório. que era só o papelão e os comedores em cima, né? Tá, perfeito. Isso, tá ótimo, tá bem. Era isso, essa era uma dúvida que eu tinha. Ok. Não, imagina, tudo bem. Até é bom, né, que deixou alguma coisinha para a gente perguntar. Bom, vamos lá, então. Você também comenta no seu relatório que até a 4ª semana as pesagens são realizadas semanalmente para ver, né, se os lotes estão homogêneos, se eles estão se desenvolvendo da forma adequada, né? A partir da 4ª semana, fica a critério, né, da pessoa responsável pela granja, né? E nesse período que você acompanhou, você chegou a acompanhar após a 4ª semana essas pesagens, ou não, assim, tem uma periodicidade mais indicada? Quais são os critérios que eles utilizam para essa periodicidade de pesagem após a 4ª semana? Tu tens ideia de como isso ocorre? Assim, ó, eu não acompanhei porque como eu cheguei um pouco antes dos pintinhos chegar na granja, na 4ª semana já não estava mais, porque daí já tinha passado de um mês, né? Mas eu sei, assim, mais ou menos. Eles não deixavam mais de 15 dias sem pesar, mesmo depois da 4ª semana, não ficava mais de 15 dias. Até porque, para ter um controle da uniformidade, né? Porque ao final também dos lotes, essa uniformidade conta pontos para a granja, entre a integradora e a granja. A granja recebe um valor, né, em dinheiro, se a uniformidade delas for bem boa. Então, por isso que eles cuidavam sempre da uniformidade. Então, não deixava mais de 15 dias sem fazer a pesagem, isso eu sei, só porque eu não acompanhei. Tá bom, perfeito. E quanto assim, você comentou que teve aquele problema de desempenho dos animais, que até foi a médica veterinária atender, né? Uhum. E que ela indicou que fosse utilizado probiótico, né? E nesse sentido, tu saberia comentar, assim, qual é a função do probiótico, né, nesta fase inicial, e qual o motivo da veterinária ter
feito essa indicação? Para que serve bem, assim, tecnicamente, assim, eu não sei, mas é que, assim, ela indicou o probiótico por causa que, como o problema era mais, assim, em relação a alimentar, né? Eles não estavam conseguindo se alimentar direito. Então, por isso que eles estavam ficando fracos e ficando cabisbaixo, alguns morrendo. Então, ela recomendou o probiótico para, como se fosse tratar o intestino da ave, para que ele conseguisse começar a consumir e absorver, né, os nutrientes, porque no caso ali, alguns até eles conseguiam se alimentar, mas eles não estavam absorvendo, porque na má formação que eles tiveram. Então, o que eu sei foi para isso que ela receitou, mas por conta da alimentação das aves, só porque eu não sei bem certinho para que serve, assim, mas deve ser para isso. Você tá muito humilde, tá? É para melhorar. Lembra mais ou menos, né? Tá? Na verdade, essa é a função dos probióticos, eles melhoram, né, essa eficiência na absorção dos nutrientes oriundos dos alimentos e melhoram a flora intestinal dos animais, né? Então, acaba melhorando o desempenho, a conversão alimentar, enfim. Perfeito. Bom, Sara, as minhas pequenas dúvidas eram essas, mas acho que tem mais uma. Vamos ver, mais uma, para fechar com chave de ouro. Em relação às vacinas, já que você comentou que gosta muito dessa parte e ainda pretende dar continuidade aos seus estudos, né, fazendo veterinária, você comenta ali no seu relatório que após a diluição das vacinas, elas não devem ser administradas após 50 minutos. Qual que é o motivo para que não exceda esse tempo? O motivo é porque daí, eu quis dizer que, tipo, 50 minutos segurando na mão, né, o frasco. Porque assim, ó, a nossa mão, ela vai soltando calor, né? Nosso corpo transfere o calor pro frasco e ele é de plástico. Então, às vezes, eu até sentia mesmo o plástico ficando mais quente, sabe? Do início eu pegava ele bem geladinho, depois já ia esquentando. Então, depois de 50 minutos, transferia muito calor para a vacina e é como se ela não fizesse mais efeito, porque a vacina tinha que ser mantida bem refrigerada. Então, quando a gente ia, vou prender um pouco de aves aqui, a gente fazia um cercadinho de papelão, né, para prender um pouco de aves e vacinar. Aí, quando a gente ia fazer isso, a gente botava dentro da caixa térmica, para ela não ficar ali na nossa mão esquentando, ou em algum lugar no chão também, pegando calor do chão. Então, porque ela não pode esquentar para não perder as propriedades dela. Tá ótimo. Bom, eram essas as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Eu percebi que você, de fato, participou de todas as atividades e acredito que você tenha aprendido bastante. Já é algo que vem de família, como você comentou, né? Então, só tenho a parabenizar você pelo teu estágio, pela tua defesa, pelo teu relatório, tá? E espero que, do fundo do coração, que tu consigas, né, ingressar aí num curso de veterinária e dê continuidade nessa área, assim, que tu gosta de atuar. Então, está de parabéns, né? Mais uma vez, obrigada por me convidarem para participar, né, da defesa. E passo a palavra, então, para você e para a Dani, tá bom? Era isso, tá, Dani? Para não me delongar muito aqui. Professora Liliane, muito